Analisar conosco estes 4 temas neste espaço que é sempre reservado assim ao sábado. Estivemos a analisar com critério Grengana a atuação da polícia, dos militares, o agravamento das tarifas do transporte a nível da cidade de Maputo e também a greve dos médicos do Hospital Central da Beira, que estão há 10 meses sem receber horas extras e ameaçam a paralisação. Critério Grengana dizia que é preciso tomar uma atitude forte porque quem vai pagar é sempre o cidadão. Vamos seguir para o próximo debate. Antes a nota de contexto, falamos a seguir sobre o informe sobre o estado geral da nação. Passamos uma reportagem para refrescarmos a memória e vamos ao debate a seguir. Filipe Nyusi fez de forma resumida menção a 9 fatores que considera que contaram para a autossuperação do Estado moçambicano em 2021. 1. Combate ao terrorismo. 2. Controle da Covid-19. 3. Combate à fome. 4. Acesso à água potável. 5. A energia elétrica. 6. Educação. 7. Consolidação da economia. 8. Acesso ao emprego. E 9. Construção de infraestruturas diversas. Avanços à parte, há desafios para 2022, de modo a que se mantenham as conquistas. Continuar a garantir o acesso à água é um desses desafios, depois de, entre 2020 e 2021, as famílias com acesso ao líquido terem aumentado de 64% para 73% nas zonas urbanas. Em 2022, pretendemos aumentar a cobertura de abastecimento de água para as zonas rurais até 54%. É aí onde vou intensificar mais e vou me ver mais vezes no terreno, no campo. E para as zonas urbanas, 84,4%. No acesso à energia elétrica, a taxa de energia em 2020 foi de 38%. Falei nesta casa. E em finais de 21, atingiremos, tanto este ano, 44%. A projeção da taxa de energia para 2022 é de 50% da população moçambicana. E da população moçambicana vai também subir o número de pessoas que saibam ler e escrever. O estadista diz que a taxa de analfabetismo vai reduzir de 39% para 31%. No próximo ano letivo, prevemos o registro de 1.540.000 crianças no ensino primário e subida de todos os outros indicadores, segundo IOF, o relatório de 2014 e 2015. A taxa de alfabetismo era de 44,9%. Hoje está a 39,90%. E prevemos alcançar em 2022 a taxa de 31%. No emprego, até setembro criamos 230.000 novos postos e perdemos 30.000 empregos. Portanto, nós temos que ir a todos os lados para não irmos só sermos optimistas. Digo 30.000 empregos formais perdidos contra 253 que tínhamos novos empregos em 2020 e perdemos 90.000. No próximo ano temos a perspectiva de criação de mais de 272.000 postos de trabalho, sejam eles do setor privado ou público. Nyusi fala também de estradas que vão continuar a registrar avanços no ano que se avizinha. Já no próximo ano vamos fechar o Malema. E há um trabalho de grande envergadura que há de acontecer, talvez vou dizer, na N1, o que significa de Lixinga já vamos à Ponta do Ouro. Pode-se andar com turismo, e isso vai acontecer. Estamos a prosseguir com a asfaltagem da estrada Roma-Negomano, numa extensão de 70 km. Esta beneficiação permitirá a ligação com a República Unida de Tanzânia, favorecendo o comércio regional ou transfronteiriço.
Estamos, juntamente com o BAD, a discutir a continuação de Roma para Moeda, a estrada, mas preparamos a retoma da estrada Moeda-Chitasse, que estava interrompida devido à ação terrorista. Ainda em Cabo Delgado, construímos 3 pontes metálicos, uma sobre o rio Montepuez, na estrada Soanate-Macomia, Auace, e 2 sobre os rios Namicoa e Nihiro, respectivamente, na estrada Montepuez-Nairoto-Moeda, ligando a zona centro e norte de Cabo Delgado com o resto do país. Diz também que o governo vai continuar com reformas para fortalecer as instituições do Estado. Pois bem, ficou então este excerto que mostra aqui as linhas de força que fizeram com que o Presidente da República caracterizasse o ano de 2021 como um ano de autossuperação, um ano de resposta às perspectivas que eram negativas e também de estabilidade económica. Sabe que ao sábado temos um painel que se dedica a colher as opiniões dos deputados da Assembleia da República sobre os assuntos que marcam a semana. Infelizmente, por alguns problemas de comunicação e até de organização, não conseguimos ter todos os deputados aqui de todas as bancadas da Assembleia da República, mas contamos com Venâncio Mondlane e vamos seguir com ele fazendo o debate. Venâncio Mondlane, já tivemos uma primeira opinião da Renamo depois de feito o informe que dizia esta opinião que faltou muita coisa. Para iniciarmos esse debate, eu lhe perguntaria o que é que faltou de fato, em resumo, para depois atacarmos alguns aspectos específicos. Ok, perfeitamente. Olha, primeiro obrigado, Milton, obrigado STV por este convite. Bem, há uma primeira perspectiva, se me permitires, antes de responder concretamente a tua pergunta, que eu acho positiva, que foi a inovação tecnológica, né? Nós vimos pela primeira vez o uso do teleponto. O uso do teleponto, né? Como vocês aqui estão a ver, que eu também fiquei espantado aqui nessa sala, já não vejo cameramen, as câmaras são todas elas digitais e inteligentes, câmaras smarts, né? Mas em relação ao conteúdo do informe, por acaso tenho aqui completo, hoje já posso falar com um pouco mais de propriedade, este informe tem deficiências muito graves. Ele apresenta uma estrutura que é uma estrutura extremamente problemática. Por quê? Porque este informe ele é dado pelo chefe de Estado e não tem correlação com outros documentos programáticos. Se você está a falar daquilo que é a situação geral da nação em 2021, tu tens que conjugar todos os documentos que estiveram como suporte do programa do governo. O Orçamento do Estado seria exemplo? Não, primeiro para começar pelo PQG, que é o programa quinquenal do governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, outro extremamente importante é a correlação com o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado de 2021. Então, tu tens que fazer uma conjugação destes instrumentos programáticos para teres a noção de qual é que é o nível de evolução. E este documento não faz isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Era preciso ver, por exemplo, relativamente à saúde. Na área da saúde. Simples. O que se fala da área da saúde neste documento não permite vislumbrar qual é que era o estágio em janeiro de 2021 e qual é o estágio que se chegou, neste momento estamos em dezembro. Os números que são levantados de construção de unidades sanitárias. Exatamente. Não são e depois comparar com aquilo que era a expectativa quando este mandato começou. Vou dar dois exemplos assim muito simples. Por exemplo, em relação só unidades sanitárias, no início do mandato, em 2015, o PQG prometeu em 5 anos 35 hospitais. Atenção, não estou a falar de postos de saúde, não estou a falar de unidades sanitárias, estou a falar de hospitais. 35. Se nós pegarmos os 35 e dividir por 5 anos, tu tens uma média de mais ou menos 7 hospitais por ano. Nós já estamos agora praticamente há 1 ano do fim do mandato e até este momento só existe reabilitação e requalificação de postos de saúde. É o que o Presidente falou aqui. Logo, na perspectiva daquilo que foi a perspectiva, aquilo que foi a promessa e as metas traçadas no início do mandato até agora, em infraestruturas físicas, construção de hospitais, é um fracasso até agora. Mas, se o informe não der
esta perspectiva de como é que as coisas evoluem, qual era a meta, qual era o objetivo, ninguém vai perceber isso. E quem não fizer esta análise vai ver isto como um informe vanglorioso, como parece vanglorioso. Ou seja, não foi um informe de tantas realizações quanto pareceu? Não, este é um informe que mostra as realizações, mas mostra as realizações de uma forma maquiada. Como vocês têm aqui uma maquilhadora muito competente que está ali assim, na vossa sala, na antecâmara. Mas vamos lá falar de coisas concretas para a gente perceber o que eu estou aqui a falar, para não falarmos muito abstratos. Por exemplo, um dos elementos que preocupa muito esta sociedade, que era preciso ter respostas para isso. Por exemplo, raptos, crimes. O Presidente da República fez a apresentação de alguns números, inclusive, de responsabilizados. Rápidos e sequestros, por exemplo. Vamos lá. Neste informe aqui, quem tiver, está na página 21. Vou fazer uma breve abordagem sobre isto. Na página 21, daquilo que o Presidente disse, em relação aos raptos, é uma coisa impressionante. Porque nesta página só vem meia página A4 a falar de raptos e sequestros. Olha, raptos e sequestros é um dos crimes mais complexos, mais sofisticados e que mais cresceu em Moçambique nos últimos anos. O que é que vale? O número de páginas que ocupa ou o conteúdo que existe? Não, estou a falar fez a apresentação de alguns números, inclusive, de responsabilidade. Não, o que interessa é o conteúdo, mas eu estou a falar de um aspecto concreto, que é de raptos, para irmos, só para perceber porque eu estou a fazer essa introdução. Por exemplo, em relação aos raptos, só tem praticamente aqui meia página. O que é que se diz relativamente aos raptos? Uma das medidas, por exemplo, aqui diz que vai-se criar brigadas especializadas para prevenção e combate ao crime de raptos. Por exemplo, não se fala em detalhes que medidas concretas, que estratégias e que resultados concretos foram alcançados. Não existe absolutamente nada sobre isto. E digo-te uma coisa, nos últimos 10 anos, os raptos começaram mais ou menos em 2011. De 2011 para cá, nos últimos 10 anos, o crime de raptos foi o que mais evoluiu em relação a todos os outros crimes. Dá-te 2 exemplos simples. O crime de raptos tem duas componentes interessantes. Inicialmente era tudo resgates, pediam só resgates. Evoluiu ao ponto de introduzir-se um novo conceito no crime de raptos, que é a chamada taxa de liberdade. A taxa de liberdade significa que você é exigido $5 milhões, você só tem 2,5 milhões para ficar livre. Tu pagas os 2,5 milhões e por mês vais pagando uma taxa até completar o resto. Pois, vimos um pouco disso com relação aos empresários. Mas, Venâncio Mondlane, eu insisto nesta questão de resultados que aqui esteve a tocar. Consideramos ou não uma evolução no combate aos raptos estes números que nos são trazidos de forma pelo nenhuma, Presidente da República? De forma absolutamente nenhuma. 99%. Mas houve anos em que não tínhamos esclarecimento. Não. 99,9% dos raptos das figuras emblemáticas da nossa classe empresarial foram feitos a partir de resgates. Isso está claro. E até a comunidade, não é uma questão racial nem étnica, mas é o que acontece. A comunidade de origem asiática e a comunidade maometana criaram um grupo deles que fazem o levantamento de todas as pessoas que foram raptadas e que pagaram resgate. Nos últimos 10 anos, o levantamento que eles fizeram é que em Moçambique, as famílias atingidas pela chantagem da taxa de liberdade são 1.200 famílias em Moçambique. De 2011 até hoje, passam 10 anos, foram pagos em resgates, porque as pessoas quando são resgatadas, eles registram e perguntam quanto é que você pagou. O registro que eles têm de 2011 até hoje foram 350 milhões de dólares. Portanto, há mais raptos do que imaginamos. A maior parte dos crimes a maior parte dos raptos foram pagos resgates. Não foi a polícia que recuperou as pessoas, foram resgates ou taxas de liberdade. E aqueles que não pagavam a taxa de liberdade eram raptados já pela segunda vez, como aconteceu, por exemplo, com o Manav Bagage, por exemplo, este senhor que era considerado um dos maiores importadores de arroz em Moçambique. Ele foi raptado 2 vezes. Em 2018 pagou metade.
E de 2018 foi pagando a taxa de liberdade, em 2020 não conseguiu, foi raptado de novo. Então, significa que da taxa de liberdade e do resgate de 2011 para cá, em 10 anos, foram pagos 350 milhões de dólares. Então, as pessoas estão fora, foi por causa dos 350 milhões de dólares. Olha, 350 milhões de dólares é mais do que o orçamento anual de todos os ministérios de Moçambique. Então, imagina o quão grandioso é este negócio dos raptos. Falando desta questão dos ministérios associados aos raptos, acha, olhando para estes dados que apresenta, que houve alguma falta de compromisso por parte de certas instituições? Nós vimos o Comandante-Geral da República de Moçambique, o Ministro do Interior e o Ministro da Defesa dizerem que este é um problema estrutural, que até desconfiam que haja agentes envolvidos e começaria uma caça ao homem. Mas desconfiar, quer dizer, desculpa lá, quer dizer, também não vamos brincar com coisas sérias, né? Quer dizer, se eles precisarem de alguns berlindes, nós podemos trazer para eles brincar. Não há que desconfiar. Efetivamente, os raptos estão associados a altas figuras do Estado, altos titulares do Estado. Isso é mais do que claro, isso está comprovado. E uma das questões que eu estou a falar de dados concretos que esta comunidade criou, eles têm uma base de dados sobre a questão dos raptos. Eles, por exemplo, está comprovado que todas as vezes que eles dirigiram-se à polícia, quando tinham os seus parentes em cativeiro, os raptores tiveram informação e notificaram as famílias, dizendo datas concretas em que eles contactaram a polícia e indicavam o conteúdo das conversas das famílias vítimas com as altas entidades da PRM. Isso está documentado, meu irmão. E mais, neste momento, vou dar mais um dado novo, interessante. Neste momento, esta comunidade submeteu uma carta ao Presidente da República que ainda não teve resposta. E nessa carta, para além dos dados que eles davam, que foram registrando ao longo dos 10 anos, eles fazem propostas concretas de como estancar o crime dos raptos. Porque, por exemplo, as transferências que são feitas hoje, eles já não fazem transferências via, digamos, dados das telefonias móveis, porque esses é possível rastrear. Pois. O que é que eles fazem? Fazem uso dos Wi-Fi. E neste momento a nossa polícia não tem tecnologia suficiente para rastrear ligações e transferências financeiras eletrónicas a partir do Wi-Fi. Mas eles trouxeram uma proposta concreta de como é que eles podem fazer o rastreio. Como a África do Sul faz, muitos países o fazem por aí. E até este momento a polícia de Moçambique diz que não há necessidade absolutamente nenhuma de implementar-se essa tecnologia. Eles vieram com propostas concretas. Portanto, não existe dúvidas absolutamente nenhumas que isto não é um problema... Uma proposta concreta apresentada pelo Presidente da República era que os raptados ou as vítimas de rapto deviam começar a colaborar melhor. Mas que brincadeira. Mas isto, não vamos brincar. Quer dizer, eles se quiserem, eu já disse, se quiserem brincar, vamos levar berlindes, vamos trazer, vamos jogar. Mas agora, se vier para falar de coisas sérias da nação, não é nada disso. Eu disse que está comprovado aqui. Eu não quero dar nomes que é para proteger exatamente as pessoas visadas. Há informação concreta. Essas famílias, algumas delas, contactaram a polícia, deram dados à polícia, deram os números de telefone, deram rastreio dos seus parentes, mas eles foram notificados pelos próprios sequestradores. E muitas dessas famílias acabaram abandonando o país. Só agora, de 2010 a 2011 a 2021, em Moçambique, 150 famílias abandonaram o país. 150 famílias abandonaram o país. Tivemos até alguns comunicados de alguns grupos. E até vou dizer uma coisa. Moçambique não é olha, Milton, só para nós vermos a gravidade disto. Um amigo do Presidente da República, que era o dono da Sosimpex, né? Sosimpex, que está aqui pertinho, um lugar, não vou chamar de adega, mas uma espécie de um lugar ali muito luxuoso, muito da elite. O dono da Sosimpex, acho que é Camurdine, é amigo pessoal do Presidente da República. Ele foi raptado, sendo amigo pessoal do Presidente da República, e teve que pagar a taxa de liberdade. Quando não conseguiu pagar a taxa de liberdade, fugiu do país e fechou a Sosimpex. Mas ele camuflou porque deixou lá um colaborador dele para continuar os negócios. Acho que toda a gente já ouviu falar, acho que é o Arthur Magaia. Pois. E o Arthur Magaia, por sua vez, também foi raptado para pagar isso. Portanto, isso significa que não restam dúvidas que o crime dos raptos, se é uma coisa bem estruturada, está bem estruturado a captura do próprio Estado. Portanto, o crime organizado está infestado. Falando ainda de respostas concretas, a criação
do Gabinete Especializado de Combate ao Crime Organizado, que envolve esta questão de rapto, uma instituição cuja criação foi aprovada recentemente pela Assembleia da República, ajuda ou não a responder a estes problemas de rapto no país, tendo em conta todas as dificuldades que parecem naturais do Ministério Público, que é a instituição a que esta instituição, passa a redundância, estará ligada. Questões de tecnologia para rastreio e por aí fora. É ou não uma solução viável este gabinete? Bom, há este gabinete como há tantos outros. Por exemplo, se formos a falar um bocadinho mais tarde sobre a dívida pública, sobre desvios na função pública, vamos ver que foi criada também uma unidade específica que é para a recuperação de ativos para o Estado. Portanto, estes gabinetes existem, é bem-vindo a ideia da estruturação em função dos gabinetes. Agora, a atitude e resultados concretos e palpáveis, quais é que são? Zero. Por exemplo, ainda muito recentemente, estás a par disso, penso que vocês até reportaram isso, o médico que foi raptado ainda há pouco tempo, como é que o médico foi solto? Foi trabalho específico da polícia, de pesquisa, foi resgate, foi pago um resgate. Quer dizer, é uma coisa incrível. Os últimos sete raptos que aconteceram em Moçambique, em menos de 3 meses, todos eles, os cativeiros, estavam todos à volta do centro da cidade de Maputo. Onde estão as sedes, o headquarters de todas as forças de defesa e segurança, do CIS, da PRM, todas as unidades da polícia têm a sua sede aqui na cidade de Maputo, em cujas bordas é onde estão os cativeiros, onde ficavam mais de 2, 3, 4 meses as pessoas raptadas. Quer dizer, é incrível. Como é que isso pode acontecer sem que sejam as próprias forças de defesa e segurança como promotoras e operativas desses próprios crimes? Pois, impossível. Venâncio Mondlane, outra questão, economia. Como é que olha para este otimismo do Presidente da República, não só com relação a este ano que termina, mas com relação ao ano que vai começar em 2021, apesar de se terem mantido alguns dos problemas que determinavam a fragilidade da economia, terrorismo e Covid-19, para além das intempéries, o Presidente da República disse que foi possível avançar um pouco mais do ponto de vista do crescimento do PIB e para o próximo ano será possível avançar mais ainda, até 5,3%. Qual é a sua avaliação com relação a este otimismo? Bom, esse otimismo é bom porque está numa posição de vantagem, porque ainda está-se a falar daquilo que é o futurismo, que isso só a Deus pertence. Agora, os dados concretos relativamente à economia não mostram isso. Não mostram isso. Uma das coisas que eu gostaria tanto que aqui tivesse sido explicado, o único informe que foi dado na Assembleia da República com dados concretos do impacto da Covid-19, por exemplo, relativamente à economia do país, foi no termo do estado de emergência. Nessa altura, há dados que o Presidente da República levou para a Assembleia da República. Um deles, por exemplo, foi que só na área da cultura foi uma das áreas mais afetadas pela Covid-19, cerca de 5.500 trabalhadores no desemprego. Na área do turismo, 11.698 no emprego. No setor formal, estou a falar do setor formal, a globalidade das pessoas que foram ao emprego foram 44 mil trabalhadores que foram ao desemprego. E cerca de 5.875, estabelecimentos comerciais que encerraram as portas. 31.227 que suspenderam a atividade. Então, a minha questão que se coloca, e isto é que são questões concretas, não é projeção, o que é que de concreto, que medidas é que se tomaram para que estes números de desemprego, de unidades económicas que encerraram as portas, que foram falência, o que foi feito pelo governo para a recuperação dessas empresas? Quando a gente fala de recuperação económica, a gente está a falar dos agentes que são a força motriz. Que passaram para que a economia, a reclamar e fizeram um balanço a dizer que o ano foi totalmente difícil. Não, o ano não foi difícil, o ano foi desastroso para os agentes económicos. O ano foi desastroso. E a única medida que eu conheço que o governo implementou foi exatamente aquela linha de crédito especial que estava alocada no BNI. Mas quantas empresas beneficiaram dos fundos que estavam no BNI? Quantas empresas? Mas aí há outras questões que são levantadas de organização das próprias empresas. Pelo menos é o que foi dito pelos que faziam as análises dos pedidos de financiamento. As empresas têm problemas de organização de contas e isso também complicou um pouco o seu acesso ao financiamento. Olha, as empresas em Moçambique são um reflexo daquilo que é o Estado. Se você ler
o parecer e contas do Tribunal Administrativo dos últimos 10 anos, são os mesmos problemas. São os mesmos, é desorganização total e completa nas contas do Estado. As empresas que trabalham exatamente neste território nacional refletem a mesma desorganização do Estado. A maior parte das empresas que existem aqui, das pequenas e médias empresas, não são empresas que têm contabilidade organizada. Se a tem, é uma contabilidade organizada operativa. Isto é, para ir ao banco, porque o banco assim o exige. Aí culpamos o Estado ou as empresas? Não, é que é reflexo daquilo que o nosso próprio Estado é. Olha, atenção uma coisa, se você, até gosto muito de usar esse exemplo de Samora Machel, que ele diz assim, quando os grandes se corrompem, os pequenos seguem o exemplo. Se você como Estado, que é o regulador da economia, você próprio é desorganizado, você próprio todos os anos o Tribunal Administrativo dá nota negativa à gestão das contas públicas, você não há possibilidade absolutamente nenhuma de você ter o setor econômico, os agentes econômicos, a seguir um exemplo diferente. Portanto, o Estado, como digamos assim, regulador, como, digamos, promotor, é que deve ser o primeiro a dar exemplo. Portanto, mas fora disso, é que o BNI, o próprio BNI, é outra burla nacional. Porque o BNI é um banco que fugiu totalmente das suas atribuições primárias. O BNI devia ser um banco de desenvolvimento, um banco de investimento. Não está-se a tornar um banco de investimento. É um banco que está a concorrer com os bancos comerciais e depois com uma desvantagem. É que este banco nem sequer tem capital próprio. Onde é que vai buscar o dinheiro? Um dos lugares onde vai buscar o dinheiro é no INSS. É uma burla. O próprio banco que está a financiar isto é outra burla, é outra falcatrua. Corrupção. O Presidente da República fez a apresentação de alguns dados relativos a processos que foram abertos a vários profissionais e a vários níveis, inclusive houve suspensos e até alguns que em tribunal mas é isso, meu caro amigo, volto a dizer, vou-me cansar de dizer, mas é isso que estou a dizer. Esses números não representam absolutamente nada se você não os coloca dentro de um contexto, de uma estratégia nacional de combate à corrupção, em que você mostra qual é o estágio no início do ano e qual é a projeção que você faz para o fim do ano. E no fim do ano você vai saber se alcançou as metas traçadas ou não. O Presidente da República disse, por exemplo, lançou números. Encontramos mais casos de corrupção porque houve um trabalho maior de identificação desses casos. Não, quer dizer, esta coisa de mais casos, isto aqui é uma conversa para o café, é uma conversa para a esquina. Agora, quando estamos a tratar de assuntos sérios do Estado, não é assim que a gente fala. Nós temos que dizer, nós evoluímos da situação X para a situação Y. Nós projetamos situação Z para a situação Y. É assim que se fala. Deixa-me só para ser mais concreto. Onde ele fala da corrupção, exatamente na página 20. O que diz aqui sobre a corrupção, por exemplo? É importante nós vermos a situação geral de Moçambique. Há uma entidade internacional, que vocês bem conhecem, vocês sempre fazem as reportagens aqui, que é a Transparência Internacional, que faz o índice de percepção de corrupção. Como é que nós estamos no índice de percepção de corrupção? Nós caímos. Em 2020, nós estamos na posição 149. Sabe o que isso significa? Que pela primeira vez, Moçambique ficou pior que Angola. Então, qual é a melhoria que nós estamos a ter? Moçambique, pela primeira vez na história, em termos de corrupção, está pior que Angola. Mas, em termos... Os resultados refletiam o ano de 2020, do relatório publicado este ano. Mas não viu absolutamente nada. Ele devia dizer o que mudou de 2020, que a nossa situação era catastrófica, para 2021. Essa análise ele não faz. Esta comparação ele não faz. Portanto, a corrupção, de uma forma geral, aumentou drasticamente no país. Portanto, a corrupção, hoje em dia, vou dar alguns números, por exemplo, e isso são números até dados pela Procuradoria-Geral da República. Por exemplo, só em danos causados ao Estado, numa das áreas preferenciais neste país, que é o desvio de fundos, roubo de dinheiro do Estado, só danos que foram causados ao Estado, 556 milhões de meticais. Eu gostaria que o Presidente viesse-me dizer o que foi feito sobre isto. E quanto é que foi recuperado deste valor? Recuperou-se quanto? Qual é o valor que se recuperou? Responsabilizou-se a quem? Você vir dizer números, por exemplo, nós aumentamos em termos de responsabilização 30 mais processos do que antes. Mas 30 processos
podem ser de pessoas que roubaram 10 mil, 5 mil meticais, 7 mil meticais, 8 mil meticais. Qual é a dimensão disso, por exemplo, para estes números que são aqui apresentados? E mais, foi criada uma unidade que chama-se, isto é uma equipe multidisciplinar de recuperação de ativos. Esta equipa, até hoje, o que recuperou do dinheiro que foi lesado ao Estado? Zero. Em termos de viaturas, dizem que aquelas viaturas das dívidas ocultas foram 17 viaturas. Se tu comparares as 17 viaturas que esta unidade multidisciplinar, que está em todos os ministérios, comparares com que aquela senhora do Cernic desviou, foram 200 e tal viaturas. E esta unidade só recuperou 17 viaturas. Quer dizer, significa que não estamos a fazer absolutamente nada. Tanto para parar os roubos, tanto para parar os desvios, assim como para recuperar aquilo que foi roubado. Quer dizer, não há absolutamente nada. A situação está grave, a situação está péssima. E estes números são apresentados, são números soltos e fora do contexto, não tem integração no contexto. Portanto, é um floreamento, não tem absolutamente nada disso. Ficamos só nos números que diz o Presidente da República, sob o ponto de vista de aumento no que toca ao combate, ou estes números devem servir de sinais para, se calhar, fazermos uma investigação mais a fundo e irmos descobrindo, por exemplo, nomes por detrás? Mas isso era importante, né? Isso era importante, por exemplo. Era importante... O que pergunto é se isso deveria ter espaço no informe. Não, mas por que não? Por que não? Nós contemos casos notáveis e é assim que tu disciplinas uma sociedade. Logicamente que não precisa fazer uma listagem exaustiva, mas sobretudo os casos que já transitaram em julgado. Se o caso transitou em julgado, não tens absolutamente nenhum receio de publicar esses nomes. Isso até é uma pedagogia jurídica, uma pedagogia ética para a sociedade. Isso devia ser feito. Onde é que estão esses nomes? Qual é o nome sonante de todos estes processos que estão indicados aqui, que foram, neste momento, movidos processos contra eles? Nem nos raptos. Quem que tu conheces em matéria de raptos que tem um processo que transitou em julgado que seja um mandante? São os operativos. Só tens os operativos, tal qual está acontecendo nas dívidas ocultas. Tu tens a corrupção burocrática, a corrupção operativa e administrativa a ser julgada, mas tu não tens o julgamento da corrupção política. É o que acontece com os raptos, é o que acontece com o desvio de fundos, é o que acontece, por exemplo, um exemplo podemos agora passar, o Presidente fala na página 68, por exemplo, da exploração florestal. Do respeito e da conservação da biodiversidade, que é uma das coisas mais ricas que esse país tem, né? Nós temos florestas, nós temos praias, nós temos fauna selvagem, nós temos muita riqueza de recursos naturais. Nesta matéria, o que ele disse? O que ele disse, se me permitires, eu sei que estás com alguma pergunta, mas isto eu gostava de 20 segundos. Eu gostava também, muito rapidamente. Por exemplo, ele fala aqui na página 68 sobre a questão da exploração florestal. Mas o que é que diz sobre a exploração florestal, por exemplo? São palavras cosméticas, é um romantismo insuperável, né? Quer dizer, um país que está a saque, disse assim, quanto à fiscalização, realizamos a campanha nacional de fiscalização florestal, sob o lema tolerância zero às irregularidades da exploração florestal. Quer dizer, isto é um trocadilho, quer dizer, ele dava muito bem para ser um bom poeta, não é? Porque a realidade é outra. Qual é a realidade que nós temos em exploração florestal em Moçambique? Primeiro, 93% da madeira preciosa que é cortada ilegalmente, atenção, estou a falar daquilo que é ilegalmente, madeira preciosa de primeira classe, que é proibido exportar em Touros, é exportada para a China. Ainda em 2021, nós tivemos a apreensão no Porto de Nacala de 1.300 contentores. Nunca foi visto isto neste país. Quem que foi responsabilizado por isso? E por que não levam estes dados aqui? Foi encontrado no Camboja, são toneladas de pontas de elefante, de rinoceronte. A nossa terra está sendo devastada. Isto é uma desertificação. Daqui a 10 anos, você já não tem mais florestas em Moçambique. Nós estamos num deserto. Estão a desertificar esse país. Estão a devastar este país. Estão a sangrar o país. E depois, é este o romantismo que vem no informe. Terrorismo. Houve uma dúvida que sempre acompanhou os deputados, sobretudo da oposição, sobre esta questão do Presidente da República
queira dizer ou informar ao Parlamento para que seja anuída a entrada de tropas estrangeiras em Moçambique. O Presidente da República deu a resposta que deu, diz que não se divulgam acordos militares, incluindo a sua estratégia. Tendo em conta a expectativa que a oposição foi criando para uma resposta a este respeito, qual é que é o seu posicionamento? E a partir de agora vou pedir concisão na resposta para tocarmos em mais pontos. Sim. Olha, em relação ao terrorismo, o que o Presidente da República disse é altamente falacioso, né? Quer dizer, é uma burla pública, não é? Porque, atenção uma coisa, os acordos, os tratados, se eles são ratificados pela Assembleia da República, então se a Assembleia da República tem poder de ratificação, se nós quiséssemos hierarquizar os órgãos de soberania, estamos a dizer que nas relações diplomáticas internacionais, a Assembleia da República está numa posição hierarquicamente, do ponto de vista jurisdicional, superior ao Presidente da República. É o órgão de soberania que é a supremacia da iniciativa legislativa. Então, como é que aquele que ratifica, você vai ter segredos para com ele? Por exemplo, você aqui Milton, você aqui é um bom apresentador, que eu até gosto muito de ti, mas o seu PCA é que vai ratificar qualquer projeto que tu tiveres. Tu podes ter uma boa ideia, tu podes ter uma ideia brilhante, mas o último que responde para esta casa é o meu amigo Daniel David. Mas ele vai ratificar. Se ele ratifica, significa que ele tem poder absoluto sobre a proposta que tu tens. Como é que tu, Milton, vais ter segredos para com o teu PCA? Como é que o Estado moçambicano, o governo de Moçambique, diz que tem matérias de segredo para tratados que foram ratificados por um órgão que é a Assembleia da República? A Assembleia da República tem uma comissão específica de defesa e segurança. Tem a comissão permanente que a Constituição da República diz que mesmo em casos em que o Presidente da República declara guerra, declara estado de sítio ou de emergência, depois tem que ter ratificação dessas situações com a comissão permanente. Portanto, não pode entrar forças estrangeiras em Moçambique, seja qual for a motivação, sem que a Assembleia da República ratifique os acordos. Reafirmou que são apoios no âmbito das relações bilaterais sem custos. Não, isso não existe, isso é falso, isso não existe. Isso é falso. Olha, uma lição básica, eu sou engenheiro, nem estudei relações internacionais, mas de tanto ouvir isso dos especialistas, acabou ficando na minha cabeça. Nas relações internacionais, não há relações de amizade, há apenas interesses. Ficou claro. Não existe essa história de... Para outras linhas. Isso é o romantismo. Olhamos algumas linhas das 9 que o Presidente da República avançou como essenciais para fazer o seu balanço deste ano de 2021. Vamos olhar agora para as dimensões de infraestrutura, energia e fornecimento de água. O Presidente da República diz que este ano, por exemplo, no que toca ao abastecimento de água, mais de 2 milhões de indivíduos passaram a poder ter acesso à água e no âmbito da energia para todos aumentou o nível de fornecimento de energia, se não falha a memória, para 54%. Que análises têm sobre estas matérias no que toca ao crescimento no fornecimento de serviços públicos e infraestruturas públicas? Olha, é o seguinte, por acaso gosto de falar com coisas muito concretas. Enquanto falavas aqui do abastecimento de águas, eu fui abrir exatamente na página 48, onde o Presidente fala sobre isto. Olha, aqui está mais um daqueles assuntos que eu te disse, que um número fora do contexto, ele só serve mais para criar confusão do que para esclarecer. Qual é que é a base que nós temos em Moçambique para dizer se isso é evolutivo ou não? Por exemplo, fornecimento de energia. Qual é que é a média de ligações que existe na África Austral? A África Austral hoje, até os países que nem têm barragem, como Malawi, Suazilândia, a África Austral, a média de ligações à energia elétrica anda por volta dos 70%. Nós que somos o segundo maior produtor de energia da África Austral, estamos ainda a falar de 54%. E estamos a dizer que isso é evolução. Que evolução é essa? Isso é um atraso completo. Quer dizer, você é produtor de energia elétrica, o segundo maior da África Austral, mas tem a pior posição em termos de ligações elétricas na média da África Austral. Não vês que isto é uma aberração? Coisas feitas fora do contexto não fazem sentido nenhum, fazem mais confusão. Por exemplo, abastecimento de água. Abastecimento de água. Eu vou dar-te números que vêm
do censo populacional, para não dizer que isto é forjei. Mas a avaliação que se faz no informe é com relação ao que acontece dentro do país. Está bem, mas olha, você sempre, por exemplo, quando a pessoa diz assim, por exemplo, vamos chegar à parte da agricultura, diz que também aumentou a produção. Mas você falar de aumentar a produção, sem falar do aumento da produtividade, você vai fazer uma coisa, vai passar uma informação, digamos, burlesca para as pessoas. Porque eu posso aumentar a produção para o aumento de áreas de cultivo, mas esta técnica pode continuar ineficiente. Portanto, eu posso, em vez de produzir em 1 hectare, eu passar a produzir em 10 hectares. Lógico que a minha produção vai aumentar, mas a minha produtividade aumentou? Não. A produtividade agrícola em Moçambique, hoje, está pior que a produtividade agrícola nos anos 60 em Moçambique. Nós estamos atrasados mais de 50 anos em agricultura, na produtividade agrícola. Então, em relação, por exemplo, ao abastecimento, já te falei da questão das ligações elétricas. Abastecimento de água, neste momento, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Sofala, Manica e Tete, o censo populacional diz que temos apenas 55% da população que não tem água adequada ao consumo. Esses são dados do Instituto Nacional de Estatística. O Presidente pode apresentar os dados que ele quiser, mas estes dados mostram que a maior parte da população moçambicana bebe água inadequada ao consumo. Por outras palavras, seja dizer o quê? Está a beber água que é um risco, que é um potencial vetor para doenças, para destruir a sua própria população. Então, isso devia nos preocupar. E não estamos a levantar bandeiras vanguardistas, temos a alcançar grandes resultados, mas a realidade é outra. Na educação, por exemplo, então, fala-se na educação de que estamos a evoluir, a alfabetização, mas na educação importava a nós saber que hoje, por exemplo, no ensino superior, Moçambique, que já esteve entre as 20 melhores universidades, ainda 10 anos atrás, hoje já caímos entre as 50. Este é que estou a falar da África. Este é que é o ponto real e concreto que nós devemos definir e dizer que temos metas para combater isto e não vir apresentar números soltos que estão fora de um contexto global e fora de um contexto regional. Estamos a trabalhar tendo em conta falsas metas, olhando claramente. Olha, eu não tenho receio absolutamente nenhum de dizer isso. Se tivéssemos mais tempo, íamos comprovar isso com números. Eu não tenho absolutamente nenhum receio de dizer que o informe foi apresentado usando uma metodologia desastrosa. Eu não sei quais são os assessores do Presidente, porque nem sequer tiveram cuidado de estruturar esta apresentação, que tivesse um mínimo, mas um mínimo de integridade intelectual. Portanto, isto é muito grave. Isto é muito grave, porque até certo ponto desprestigia o nosso próprio Presidente, não é? Muito obrigado, Venâncio Mondlane, por estas notas. Fizemos aqui, então, uma breve análise a este informe sobre a situação geral da nação. O informe foi apresentado pelo Presidente da República na quinta-feira, dia 16. Venâncio Mondlane fez as suas análises. Esperávamos, como dizemos no início, ter as análises das outras bancadas parlamentares, mas por questões organizacionais não as tivemos. Obrigado pela preferência. A Noite Informativa volta amanhã com mais debate.